Meus irmãos, o nosso reverendo nos orientou a abrir aqui o livro de Atos e falarmos um pouco sobre a tarefa mais sublime da igreja. E também é a tarefa mais deixada de lado pelos cristãos em geral, que é a oração. Quando nós estudamos a oração na Bíblia, você imagina que antes de qualquer manifestação milagrosa, você verá um mover de oração. Alguém que orou e o Senhor manifestou a graça, seja com a cura, seja com milagres em geral. E isso é uma das características da igreja primitiva, porque o Senhor Jesus, quando Ele mandou que após sua ressurreição eles deveriam ir para Jerusalém, porque do alto desceria um poder sobre eles, e assim eles obedeceram. Eles foram a Jerusalém, e em Jerusalém eles perseveravam ali em oração, e já havia 10 dias em perseverança, buscando a promessa que o Espírito Santo viria. E você imagina aqueles discípulos, homens como nós, né? E aí você verá que a partir dali a vida daqueles homens nunca mais será a mesma. Porque o Espírito Santo, uma vez que eles receberam aquele poderoso batismo, aqueles homens estavam prontos para tudo. Aquele que negava a fé, agora está disposto a morrer por ele. Aqueles que se escondiam, estavam dispostos a expor sua cara, a expor seu pescoço. E vocês sabem que quando a gente estuda o evangelho primitivo, eles se converter era como assinar um atestado de óbito. Porque, olha, vai querer, mas você corre risco de morte. Hoje em dia, nós pastores, que estamos representando o nosso reverendo nas igrejas, como vemos pessoas desistir da fé por nada. Como diz um dos versículos, por préstimo nenhum. Pessoa, qualquer coisa, é uma paixão, leva a pessoa embora. Então a gente percebe que quando você estuda, dá uma vergonha para nós olhar para os crentes primitivos e olhar para a vida cristã de muitas pessoas hoje. Porque você verá que aquelas pessoas estavam prontas e dispostas a qualquer coisa por Jesus. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente então percebe que esses avivalistas, esses homens e mulheres, eles se espelhavam muito, Alexandre, em Paulo, em Pedro, em João, homens completamente comprometidos com Deus, de pregar e anunciar o evangelho a todos os lugares, e como esses homens se sentiam tão pequenos, porque o maior era o Cristo na vida deles. E quando a gente olha assim, lê as Escrituras, e sabe que eles então formaram um modelo para nós, então o sucesso para que a igreja hoje tenha, é imitar aquela igreja antiga. E a oração, ela é algo que a gente percebe deixado de lado pela maior parte da cristandade, mas também percebemos que é o único caminho pelo qual Deus utilizará para realizar grandes coisas nas nossas vidas. Quando você começa a ler Atos e vários versículos, eu tirei aqui alguns, você percebe Jerusalém numa crescente, porque o Senhor Jesus foi assunto ao céu, após sua ressurreição, os discípulos receberam o Espírito Santo, Pedro, a partir dali, começa a pregar, já no dia de Pentecoste, 3.000 pessoas se rendem, essas pessoas já estavam no seio da igreja, porque como o Pedro orando, levou 3.000 pessoas a perseverar em oração. O Pedro orando, levou as pessoas a irem atrás em oração. Então, nós percebemos que o sucesso ou o fracasso de um campo missionário depende do tempo que você gasta com Deus. Quanto tempo estamos gastando? Ou a gente acha que, não, minha vida é uma vida de oração. Às vezes, há situações, mentes, fora de uma vida completa no altar, derramada, que acha que está perdendo tempo. Ah, mas não é só orar. Não, é só orar, vai por mim. É só orar.
Porque as decisões, quando vêm do céu, são decisões mais certeiras. As decisões que vêm da carne são duvidosas. Nós não vamos conseguir nada além se a gente não debruçar a nossa alma. O problema é que a gente ficou muito estranho. A gente está preocupado com muita coisa. Muita coisa assume no seu coração. Muita coisa governa a tua mente. E aí, quando a gente vai para poder parar diante de Deus, nós paramos com o farelo do tempo. E às vezes nossas orações são tão fracas, são tão rápidas, fruto de uma sociedade com pressa. Pressa porque está no WhatsApp, pressa porque tem que atualizar os feeds de notícia, pressa porque o Instagram tem que ficar lendo e vendo, revendo, já dorme com o celular do lado, para poder qualquer barulhinho, até que seja de madrugada, te acionar para você ver o que falaram, o que estão lançando. Irmão, isso não é uma vida de oração. Uma vida de oração é quando você para tudo. Para tudo. Então, muitas das nossas vitórias ocorrerão porque você está diante de Deus. Porque você parou diante de Deus para orar. E é tão gostoso a gente ter vitórias da oração. Quem é que, não é legal? Você orou, buscou a Deus, daqui a pouco o Senhor vai lá e faz aquilo como você orou. Pô, isso é maravilhoso. E a gente tem até que, para você não ficar meio estranho, glorificar a Deus e dar até uma oferta de gratidão por orações respondidas. Não é? A gente tem que começar a buscar o Senhor e falar, papai, obrigado. Obrigado. Porque, olha, isso agrada a Deus. Leonardo Ravenhill disse que a oração, ela não pode ser uma obrigação, ela tem que ser um prazer. E ele diz mais, que quando a oração se torna um prazer, ela é recreativa para o crente. O que é? Imagina a recreação, um lugar que a gente gosta de ficar. Ele diz que a presença de Deus tem que ser esse lugar. Você gosta de estar. Você gosta de estar ali, sabe? Com quem? Não, estou com Deus. Eu estava lendo, o nome dele é Alexander, a gente vai falar sobre ele quando for falar sobre o chamado. Alexander Dowie ou Doyer, alguma coisa assim. Ele fez um pacto com Deus e falou, Senhor, antes do sol nascer, eu tenho que estar de joelho. Olha só, antes do sol nascer, ele tinha que fazer o quê? E aí, cara, antes de levantava, ia para o joelho orar. Orar, 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 orar. Irmãos, como o Senhor operou na vida daquele homem. Como o Senhor operou. Agora a gente está muito cansado, né? A gente está muito preocupado com tantas coisas, a gente não está parando tempo. Mas olha o que esses homens faziam, paravam diante de Deus. E essa parada, assim, diante de Deus, levava esses homens a grandes milagres. A missionária Ana leu estava me ajudando na minha pesquisa de avivalistas, de milagres, de chamado. Uma foi aquele, como é o sobrenome dele, Ana? Berran. Ele orava muito e aí Deus começava a tremer a mão dele, pastor ele. E Deus falou com ele, quando suas mãos estivessem tremendo, é porque o meu poder está nela. Aí ele tinha que orar até as mãos tremer, para poder impor as mãos e curar as pessoas. Tudo é a oração. É isso que nós já sabemos. Nós não vamos saber disso, nós já sabemos. Amém? Tudo é o quê? A oração. Tomar tempo com oração não é perder tempo. Tomar tempo com oração é você estar preparado para coisas maiores que virão depois. Porque você está com Deus, esteve com Deus e Deus vai cuidar da tua vida. Amém? Nós precisamos orar. Nós precisamos, e não é orar só porque me chamou, não. É aquela oração que é fruto de uma alma sedenta por Deus. É fruto de uma alma sedenta por Deus. Buscando a Deus. Por quê, irmãos? Não iremos além se nossa vida não tiver de joelho. Nós não vamos além. Para ir além, entra no quarto, fecha a porta, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Tem orações que é no secreto, irmão. É você e Deus. É você lá com Deus, buscando, sem ninguém ver. Sem ninguém ver.
Amém? Tem oração que pessoas vão, os irmãos vão ver, se está no coletivo, o pastor Celso falou ontem do coletivo. Tem oração que nós vamos estar juntos, né? Vamos ver. Mas tem oração que é você, tem angústia do homem de Deus que ninguém nem sabe. Tem angústia de homens, né? Nós somos angustiados por muitas coisas, né, pastor Celso? Orações nossas que ninguém sabe. Orações do campo, orações para Deus nos usar, orações para, sabe, é tanta coisa, responsabilidade que nós pastores, nós líderes, nós temos, orações pelas ovelhas. Uma das coisas que mexe muito com o meu coração é quando você dá o conselho, você sabe que aquele remédio é a cura, mas as pessoas elas vão para outros lugares. E aí o que o homem de Deus tem que fazer? Orar, buscar a Deus, porque o que você podia fazer, você já fez. Aí agora precisa do Espírito Santo entrar naqueles corações. Então, oração, olha para o irmão que está ao seu lado, oração, oração.